Olá, tudo bem? Vamos iniciar a nossa aula 24, parte 4 da disciplina de Química para a primeira série A e B e vamos dar continuidade ao estudo da polaridade de ligações e moléculas, lembrando que a gente está no livro 1B, frente B, unidade 4, capítulo 11. Considerando, então, que existe uma diferença de eletronegatividade entre os átomos que compõem uma substância, né, que estão ligados ali e compõem uma substância, Linus Pauling ele propôs uma diferença que a partir de 1,7, acima de 1,7, quando ocorresse a diferença de eletronegatividade entre os átomos envolvidos na ligação, acima de 1,7, essa diferença, essa substância ela vai ter um caráter iônico. E abaixo de 1,7, ela vai ter um caráter covalente. Ou seja, nós podemos dizer que até 1,7 esses átomos eles estariam ligados por meio de ligações covalentes e acima de 1,7 por ligações iônicas. Então, nós vamos ver aqui um exemplo do composto NaCl, aqui no exemplo 1, que é o cloreto de sódio. A gente sabe que o Na ele é um metal e o cloro ele é um ametal. Então, por isso, a gente já pode dizer que ele se liga por meio de ligações iônicas. Estabelece ligações iônicas. Mas, se a gente for fazer a diferença aqui de eletronegatividade, a eletronegatividade do cloro é 3,1 e do sódio é 0,9. Então, se a gente fizer 3,1 menos 0,9, vai dar 2,2. que é um valor que está acima desse 1,7. Então, o caráter dessas ligações é um caráter iônico. Se a gente pegar aqui no exemplo 2, nós temos a molécula da água. Então, a gente sabe que o hidrogênio ele tem a eletronegatividade de 2,2, ou em algumas tabelas periódicas aparece como 2,1. E o oxigênio 3,5. Então, se a gente fizer 3,5 menos 2,1, vai dar aqui 1,4. Então, está abaixo de 1,7, ou seja, esse composto, o H2O, ele possui um caráter covalente. Então, ele se liga por meio de ligações covalentes. Mas vejam que esse valor ele não se adapta para essa molécula aqui do ácido fluorídrico, né? Porque se a gente for fazer o cálculo para o ácido fluorídrico, o flúor possui eletronegatividade 4 e o hidrogênio 2,1. 4 menos 2,1 dá 1,9. Então, está acima de 1,7 seria a ligação iônica, mas na prática, né, o hidrogênio se liga ao flúor por meio de ligação covalente. Então, esse valor de 1,7, ele indica, sim, né, para a maioria dos casos, o caráter iônico e o covalente. Só lembrando que ele não se aplica, então, para esse caso do ácido fluorídrico. Então, aqui seria uma exceção. Então, vamos resolver alguns exercícios do livro sobre esse assunto que a gente tem estudado aqui de polaridade das ligações e das moléculas. Então, lá na página 103, o exercício número 9, ele traz para nós o seguinte: moléculas polares. Né? Então, ele está falando de moléculas polares, que elas têm uma parte delas positiva e uma parte negativa. Elas se orientam na presença de um campo elétrico externo. Essas moléculas podem ser de. Então, aqui ele deu para nós essas 4 moléculas e está perguntando qual delas é uma molécula polar. Então, se a gente for ver aqui a letra A, nós temos o O2, né? A estrutura do O2 é essa. Não existe diferença de eletronegatividade aqui. Então, essa molécula aqui ela é uma molécula apolar. Se a gente for ver a letra B, onde a gente tem o CO2, né? Nós temos essa
fórmula estrutural aqui. Se a gente for colocar os vetores em direção à parte negativa da estrutura, onde nós temos aqui parcial negativo no oxigênio e parcial positivo no carbono, então esses vetores, como eles são na mesma direção, mas em sentidos contrários, eles se anulam. Quando os vetores se anulam, significa aqui que essa molécula, ela também é uma molécula apolar. Na letra C, nós temos o CH4, que é o gás metano. Então, o carbono ele faz as 4 ligações e ele tem aqui, então, o hidrogênio ligado nele, compartilhando, então, um elétron com o carbono para fazer, então, essas 4 ligações. Nesse caso aqui, mais eletronegativo, o carbono ele tem uma eletronegatividade de 2,5 e o hidrogênio de 2,1. A eletronegatividade deles ela tem pouca diferença, né? Mas se a gente fosse representar, nós representaríamos dessa forma. Nesse caso aqui, os vetores eles também vão se anular. Se a gente quiser fazer o cálculo por nuvens, que nesse caso é melhor fazer por nuvens, se a gente contar quantas nuvens tem, nós temos 1, 2, 3, 4 nuvens. Cada ligação é uma nuvem. Se a gente for contar quantos ligantes tem, o que é ligante? São os átomos que estão ligados ao átomo central. Nesse caso, nós temos esse hidrogênio ligado, esse e esse. Então, nós temos 4 ligantes ligados ao átomo central. Quando a gente tem o mesmo número de nuvens e de ligantes, nós temos aqui uma molécula apolar. E aí, na letra D, né, ele trouxe para nós o H2S, que é o ácido sulfídrico. O enxofre, ele tem 6 elétrons na última camada. Então, ele precisa, né, de 2 ligações para completar o seu octeto. Então, aqui ele vai se ligar com o hidrogênio, né? Ele vai estabelecer as ligações covalentes com o hidrogênio, lembrando que esse par de elétrons que estão aqui em cima, eles vão pressionar essas ligações com o hidrogênio para baixo, por isso que a fórmula estrutural vai ser essa aqui, por isso que não é linear essa geometria, né? E se a gente for colocar aqui os vetores, né? Então o hidrogênio ele é menos eletronegativo do que o enxofre. O que acontece aqui? Esses vetores eles não se anulam. O que acontece? Resulta nesse vetor, né? Um vetor resultante ali em cima. Então, nesse caso aqui, ela é uma molécula polar. Se a gente quiser resolver por nuvens, também podemos resolver por nuvens. Quantas nuvens a gente tem aqui? Então, a gente tem, olha só, 1, 2, 3, 4 nuvens. Quantos ligantes a gente tem? Ligantes são apenas os elementos que estão ligados ao átomo central, que nesse caso é 1 hidrogênio e 2 hidrogênios. Quando a gente tem números diferentes para nuvens e ligantes, nós temos aqui, então, uma molécula polar. Então, nesse caso, a resposta do exercício 9 é a letra D. A molécula polar é o H2S. E a questão 10, da página 103, traz para nós o seguinte: as ligações químicas existentes na formação das substâncias NaCl, que é o cloreto de sódio, HCl, que é o ácido clorídrico, e Cl2, que é o gás cloro, são respectivamente. Então, essas estruturas, essas substâncias, elas são formadas por quais tipos de ligações químicas? NaCl, a gente já sabe que é por ligação iônica, porque a gente tem aqui metal mais ametal. HCl, a gente sabe que hidrogênio mais ametal é ligação covalente. E
Cl2, cloro com cloro, ametal com ametal, a gente sabe que é ligação covalente. Ele só pede ali das covalentes qual que é a polar e qual que é a apolar. Se a gente pegar o HCl, ele vai ter essa fórmula estrutural aqui, né? Ou essa fórmula aqui. Se a gente for indicar o vetor para onde é mais eletronegativo, nós vamos ver que aqui formou um polo negativo. Então, essa ligação covalente aqui, ela é polar, porque esse vetor ele não se anulou. Se a gente for pegar o Cl2, a gente vai ter essas possibilidades de fórmulas estruturais. E nesse caso aqui, não há diferença de eletronegatividade. Então, nós temos o quê? Uma ligação covalente apolar, que não formou polos. Então, aqui, a resposta do exercício é a letra A, que ele traz para nós, iônica, depois a covalente polar e depois a covalente apolar, respectivamente.